Oi gente, tudo bom? Meu nome é Flávio, eu sou ilustrador e animador 2D e a gente está de volta agora para mais um dos nossos vídeos. Dessa vez esse vídeo não é um vídeo de tutorial, é um vídeo mais de um bate-papo, né? Um vídeo de análise e assim, não foi tão difícil escolher o tema do vídeo de hoje por um motivo muito simples, né? A gente está passando agora por uma situação de uma certa dificuldade para muitas pessoas. E essa dificuldade real, ela demonstra que existe uma série de demandas que a sociedade tem e que na maioria das vezes ela não é suprida porque nós estamos sempre atendendo a demandas que são de natureza comercial, de natureza econômica. Aliás, o maior problema que nós vemos acontecer, pelo menos em nosso país, nesse momento, é um conflito entre o interesse econômico e o interesse humano. Só que não é esse o tema desse vídeo. Na verdade, o tema desse vídeo é arte para todos. Sempre. Por que se chama arte para todos? Porque, curiosamente, nós vivemos numa sociedade onde nem tudo é para todos. E arte é uma das coisas que não é para todos, é para alguns. Inclusive, no que diz respeito a gente poder aprender a fazer arte, a produzir arte e a consumir arte. Nós somos condicionados a produzir e a consumir. Isso, acho que não tem dúvida, não existe nenhuma dúvida com respeito a isso. A gente é estimulado desde que a gente nasce a essas duas coisas, produzir e consumir. Quem pode consumir, consome. Quem não pode, produz. Também existe essa outra lógica. Nem todos os que produzem, consomem. E nem todos os que consomem, consomem aquilo que produz. E isso a gente vê no âmbito agigantado da nossa sociedade. Quem consome esporte, a maioria das vezes não pratica esporte. Quem consome cinema, música, na maioria das vezes não produz cinema ou música. Aliás, muita gente gosta de ouvir música, mas não sabe ler uma partitura, não aprendeu sobre música. É um exemplo. Aliás, no Brasil, a música é uma das coisas que mais veio sofrendo um decréscimo de qualidade assim a olhos vistos ao longo dos últimos anos, mesmo tendo pessoas que insistem em fazer trabalhos que mantêm uma certa qualidade, mas é visível notar o grau que foi decaindo a produção artística musical no país nas últimas décadas, porque nós temos, na verdade, uma sociedade que ela é desenhada para que não haja nem a produção e nem o consumo da arte. Quem costuma consumir a arte aqui no país são pessoas que já têm pelo menos grande parte das suas necessidades básicas satisfeitas. E a gente sabe que é uma parcela da população que não é muito grande. Mas a arte ela precisa ser para todos da mesma forma que a água é um direito de todos. Da mesma forma como a alimentação é um direito de todos, da mesma forma como a saúde é um direito de todos, da mesma forma como a educação é um direito de todos. E o que é o direito, pelo menos na minha interpretação? Eu entendo como direito aquilo que as pessoas precisam ter o acesso garantido e estabelecido, sem que ela precise fazer coisas malucas ou de repente fazer parte de grupos, enfim, fechados. E uma coisa que seja normal, que seja comum à sociedade, que seja de fácil acesso. Ter acesso, você tem quando ele é de fácil acesso. E o que a gente tem como sociedade, a gente pensando na sociedade brasileira mesmo, o que a gente tem como fácil acesso? A internet? E o que tem na internet? Tem arte? De tudo que tem na internet, o que é arte? O que é ciência? O que é conhecimento? O que é aprendizado? E o que apenas nos distrai? Tem muita coisa que nos distrai, só que nem tudo que nos distrai nos faz bem. Distração não é qualidade. Distração é distração. É você ter alguma coisa para fazer. Porque, caso contrário, você não teria o que fazer. E se você não tiver o que fazer, provavelmente
A gente não sabe o que pode acontecer, né? Mas algumas pessoas pensam nisso pra gente. Uma das coisas que a gente precisa, então, ter é o que fazer. E na maioria das vezes, o que a gente tem para fazer? Trabalhar, produzir. Por quê? Porque a gente precisa do trabalho para sustentar. A gente precisa comer, a gente precisa se vestir, a gente precisa pagar água, luz, né, internet, um aluguel. E é isso que a gente faz, né, na maioria das vezes, quando a gente tem como trabalhar. Ou a gente tem uma proposta de emprego de trabalho. E que atualmente não é assim oferecida com tanta facilidade. Não tem uma oferta tão grande assim de trabalho, muito menos de emprego. Mas enfim. Aí o que acontece, na verdade, a partir de tudo isso que eu acabei de falar para vocês, é que nós estamos vivendo uma situação de uma pandemia em que as pessoas não estão podendo, na sua plenitude, trabalhar. Porque nós temos uma pandemia, que ela está se alastrando e é de uma doença que o ser humano ainda não tem defesa suficiente. A ciência ainda não conseguiu descobrir uma forma de conter ou de evitar que essa doença se alastre. Não existe vacina, não existe remédio. E é uma doença que tem uma taxa muito grande de óbito. É uma doença que em alguns casos chega a mais de 5% de morte. Pode parecer pouco, você fala, mas 95 pessoas vão viver, mas 5 vão morrer. E é uma taxa de óbito alta. Mas existem doenças que têm uma taxa de óbito maior? Existem. Só que, junto com essa taxa de óbito, que é de 5% para mais, nós temos uma taxa de contágio gigantesca. Porque, a princípio, ela não se contagia, né? Esse vírus que está se espalhando, ele se espalha rápido porque ele não tem, digamos assim, um contágio que se dá, tipo assim, muco ou sangue. E a pessoa, se ela espirrar, se ela jogar algum perdigoto, alguma coisa perto de você, ele já pega. Ele pode pegar em objetos e é um vírus resistente que dura muito tempo. Ele pode pegar em qualquer objeto, pode pegar nas suas roupas, pode pegar no seu carro. Ele pode ficar na roda do seu carro. E ele dura muito. Não é, por exemplo, como o vírus da AIDS. Que o vírus da AIDS ele precisa estar no muco, precisa estar na sua corrente sanguínea. Se ele sair fora da corrente sanguínea, ele morre. Esse vírus, ele não morre, ele continua. Tudo bem, ele não continua se reproduzindo, mas ele continua vivo. Ele tem uma resistência muito grande. E por isso as pessoas precisam tanto lavar as mãos, lavar todas as coisas, enfim, e utilizar-se da higiene na sua casa, nas suas coisas, nas suas roupas e no seu corpo. E aí o que acontece? Por causa disso, as pessoas precisam ficar dentro de casa. Sem contar também um terceiro elemento, que é esse coronavírus. Até agora eu não falei o nome dele, né? Coronavírus, mas todo mundo já viu aí. Espero que sim, né? Se você ainda não viu, alguma coisa estranha está acontecendo na tua vida. Mas, enfim. Esse coronavírus, ele também tem uma outra característica. E o período de incubação do coronavírus no organismo humano, ele é grande. Ele demora pelo menos 15 dias, de 15 a 20 dias de incubação, desde que você contrair a doença, demora meio mês para você manifestar os sintomas da gripe. E é uma gripe que ela ataca muitas vias respiratórias. Então é uma coisa que a gente precisa ter muita atenção com a gente. Né? Por quê? Porque se você estiver nesse momento sentindo os sintomas que são do coronavírus, isso significa que já faz pelo menos 15 dias que você está com ele dentro do seu organismo e para todas as pessoas com quem você teve contato, você passou esse vírus. E não passou querendo, você passou sem querer. Se você foi até a padaria, se você, pediu lá um pão para o cara que atendeu o pão, você pegou, o cara te entregou o pacote de pão na mão e você pegou na mão, o rapaz lá já contraiu, entendeu? De você respirar, de você falar. Que saem perdigotos, né, de dentro da nossa boca o tempo todo. Por isso que quem tem o vírus contraído precisa utilizar as máscaras. Né? A máscara ajuda pessoas que são do grupo de risco, ajuda, mas na verdade não ajuda muito, porque se você pegar no braço, uma pessoa não precisa passar direto aqui na boca sua. A pessoa basta pegar na sua pele ou na sua roupa, da roupa vai para a pele e assim por diante.
Então é uma coisa muito delicada. E eu percebo que muita gente está pirando a ponto de querer que tudo volte ao normal, porque é uma gripezinha. Gente, não é uma gripezinha. Essa é uma pandemia. E o mundo inteiro está se fechando e está procurando proteger as pessoas da possibilidade disso perder o controle. E como isso demora muito para se manifestar, é uma doença que demora muito de se manifestar. E antes de se manifestar, se você contraiu, você está passando, sem estar sentindo essa gripe. Você está passando para as outras pessoas essa gripe. Então, o que acontece é que nós precisamos não ficar parados dentro de casa em confinamento por 15 dias. Talvez nós precisemos ficar o máximo de tempo possível, pelo menos 15 dias. Eu, por exemplo, já estou aqui na minha casa. Tudo bem, eu estou saindo. Aliás, nessa semana eu saí hoje e saí ontem. Saí para fazer compra em supermercado. A única coisa que eu fiz. Supermercado e na farmácia, né? Que eu precisei ir na farmácia. Aliás, na farmácia está todo mundo hiper protegido. Supermercado não. Aliás, o supermercado é uma coisa muito complicada, porque o que tem de velhinho indo no supermercado e eles estão aglomerando e não adianta nada estar com máscara. Um ou outro está com máscara, tem gente com máscara que tira e coloca aqui, acha que máscara deve ser, de repente, um item, um modelito, né? Parte de um composê. E não é nada disso, gente. E a gente não pode ficar se aglomerando. Por favor, gente. E aí tem gente reclamando, empresários, porque o meu negócio vai ficar mal. Vai ficar mal sim. O mundo inteiro está assim. Aceita isso. Agora é criminoso você querer que os seus funcionários voltem a trabalhar correndo o risco de contrair a doença e de transmitir a doença para os seus clientes, inclusive para você, e de você para toda a sua família. E veja que dessas pessoas, 5% vai morrer. Aposto que você consegue contar aí tranquilamente 100 pessoas que você conhece ou 100 pessoas que você convive semanalmente. Se você tiver vírus, se você contrair o vírus, pode ser até que não aconteça nada com você. Mas conte aí mentalmente na sua cabeça 100 pessoas próximas a você, que esteja no seu círculo, que seja da sua família, que seja os seus vizinhos ou do local onde você trabalha ou os locais onde você circula ou frequenta. Você pode contar fácil 100 pessoas, tranquilamente. Que durante 15 dias você vai estar passando para um monte de gente. Por isso as pessoas precisam ficar confinadas, para diminuir a possibilidade de alastramento desse vírus. E 5% vai tombar. E aí o que a gente vê? Uma outra realidade, que são pessoas que estão em casa e não tem o que fazer. Então eu vejo muita gente fazendo comida. Eu mesmo. Eu adoro fazer comida. Não que eu faça muito bem, mas atualmente eu estou aprendendo até a cozinhar um pouquinho melhor de tanto que eu estou fazendo aqui. Eu adoro fazer comida. Eu adoro desenhar, mas desenhar é meu trabalho. E algumas vezes eu também desenho por prazer, não só pela grana. E o que acontece é que você acaba tendo um tempo ocioso, que era o tempo que você estaria, de repente, indo ver alguns amigos, ou você estaria estudando ou trabalhando, porque você não pode trabalhar o tempo todo também. Mesmo as pessoas que trabalham em casa, eu sou uma dessas pessoas que trabalham em casa e não trabalho em casa agora, porque nós estamos nessa quarentena. Eu sou freelancer, eu trabalho em casa já faz muito tempo. Trabalhar em casa é complicado, mas hoje em dia todo mundo vai viver assim, né? Como um freelancer que tem um home office. Você vê um monte de gente tendo que improvisar o home office. E o home office não é fácil, não é tranquilo. Exige bastante coisa. Home office já é complicado, ensino à distância é muito mais complicado ainda. Eu sei que o que eu estou fazendo aqui tem muito a ver com a parte do ensino, mas não é ainda o ensino à distância. Pode ser que um dia faça? Sim, mas se eu conseguir descobrir uma forma boa de fazer. Tanto é que vocês veem a dificuldade que eu tenho para fazer os meus vídeos. Porque os meus vídeos, principalmente aqueles de tutorial, eles dão trabalho de produzir. Dão trabalho da gente montar como ele é, e depois que você faz, para que ele fique minimamente viável, dá um trabalho danado, dá uma trabalheira danada. E sabe quem faz tudo isso? Eu faço sozinho. Então, assim, a gente precisa entender, só voltando ao assunto, né, que a gente está dando voltas e voltas, mas tudo bem, espero que vocês não fiquem de saco cheio disso.
A questão é que a gente precisa empregar o nosso tempo ocioso com alguma coisa. A gente precisa ler, a gente precisa estudar. E estudar aqui, gente, eu não estou me referindo a estudar para passar de ano, para tirar nota ou para ter diploma. Nem para você ter um conhecimento que vai te dar um emprego. Mas o estudo, o aprendizado, é uma das coisas mais essenciais da vida e que é negado para todo mundo. É o direito do aprendizado. Lembra que eu falei logo atrás, né, de direito? E eu entendo hoje em dia que o aprendizado é um direito e que não é dado para a gente porque a gente nem sabe quanto é bom aprender. Porque a gente pode aprender com tudo, mas a gente precisa estar predisposto a aprender e a gente precisa ter a oportunidade também disso. Porque a gente aprende, a gente aumenta a quantidade de conhecimento da gente e o conhecimento da gente, a habilidade da gente, tudo isso que a gente, né, vai guardando dentro de cada um de nós, vai fazendo com que, como seres humanos, nós sejamos seres humanos capazes de interagir com o mundo e transformar o mundo. Ter ideias. Trabalhar não no sentido de você produzir para que uma empresa tenha lucro, mas você produzir para que a sociedade se enriqueça de uma forma ampla, culturalmente, artisticamente e financeiramente, economicamente, sim. Mas, nesse ponto, a economia, o lucro, ele não é o topo da pirâmide da sociedade, mas ele é apenas um dos elementos, e é isso que a gente está começando a perceber que está fazendo tudo afundar. A gente tem uma sociedade que é muito voltada para a produção e a produção é voltada para o consumo. Então nós precisamos consumir e nós precisamos produzir para que alguém consuma. E se ninguém consumir, não vai precisar produzir. E aí você vê que se ninguém produzir e ninguém consumir, por que você vai precisar saber música? Por que você vai precisar saber história? Por que você vai precisar saber, enfim, pintar? Ou você saber pintar parede, sabe? Você saber fazer um armário embutido, você fazer uma casa, você construir, você projetar coisas, produzir um carro, fazer um pneu. Você não tem por que fazer, né? Não, na verdade você tem por que fazer. Porque essa é uma maneira de entender o mundo, sabe? Essa maneira de você, de repente, fazer uma coisa, ou você aprender uma coisa, isso que é o melhor. Né? Essa maneira de você aprender uma coisa, simplesmente porque você vai utilizar isso dentro da sociedade, como uma forma de produção, isso empobrece demais. E riqueza não é só dinheiro, não. Erário a gente perde. Mas todo o nosso cabedal de conhecimento, ele continua com a gente. E a gente pode passar isso para frente. E quanto mais a gente exercita isso, ensinando, ou seja, produzindo, mais e melhor a gente consegue ter o relacionamento e o domínio do conhecimento, da técnica, da arte. Né? E aí que a gente percebe que, por exemplo, nisso tudo que eu estou falando, porque eu não estou falando à toa. Eu estou falando tudo isso porque a partir do momento que você fica dentro da sua casa e começa a não fazer muito sentido, de repente, né, você não consegue trabalhar, né, muita gente não consegue trabalhar porque o trabalho não é dentro de casa. Tem gente que está correndo risco até mesmo de perder o emprego, já perdeu. E aí você ou precisa ficar dentro de casa mesmo, né, ou por quê? Você precisa se resguardar. Então aí você precisa fazer alguma coisa. Ou você precisa consumir alguma coisa. Consumir o quê? Você vai comer, beber o tempo todo? Primeiro, haja compra em supermercado, né? Se você ficar o tempo todo comendo. E haja saúde também, porque a sua saúde vai pro beleléu. Você vai começar a engordar pra caramba, vai perder a sua saúde. E daqui a pouco, né, você não vai conseguir nem trabalhar também, né? Porque você vai estar todo ferrado. Então, assim, você vai precisar fazer alguma coisa. Você vai precisar ler. Só que aí me diz uma coisa, você tem livros na sua casa? Você tem como baixar e-books? Você tem o hábito da leitura? Não, né? Se você tem, ótimo, mas por quanto tempo você vai conseguir ler? E assim, você vai ficar o tempo todo somente lendo? Não, você vai precisar fazer outras coisas. Vai querer assistir um filme,
Tem muita gente aí que faz maratona de série, só que de repente se você ficar 2, 3 meses dentro de casa, não vai ter série que dê jeito. Você precisa fazer alguma coisa. Mesmo porque o que mantém de repente uma pessoa trancafiada dentro da sua casa, aliás, uma família inteira dentro da sua casa trancafiada, o que vai garantir a eles uma sanidade mental? Ter o que fazer. Senão vai ser um monte de gente lavando roupa suja e vai dar ruim. Então o que acontece? A gente precisa saber fazer alguma coisa. Sabe? Quem sabe costurar, quem sabe desenhar, quem sabe pintar, quem sabe cantar, tocar algum instrumento. Essa é a hora. Sabe? Você vai ficar o tempo todo em casa e precisa fazer alguma coisa, precisa dançar, precisa fazer teatrinho dentro de casa, pega as crianças e faz esse tipo de coisa. Faz com a patroa, faz com o pai, faz com a mãe. É preciso começar a descobrir coisas para fazer, porque outra, você vai ficar na internet o tempo todo vendo esse monte de desgraça, de notícia, desgracenta pra caramba, um monte de coisa que deixa as pessoas com medo. Deixa as pessoas com medo, deixa as pessoas irritadas, deixa as pessoas com vontade de esganar o outro. Não faz nem um pouco bem, não é saudável. Sem contar nas mentiras que a gente acaba vendo por aí, né? Então, assim, num momento como esse, a arte, ela é essencial. Por quê? Porque uma produção de manual de trabalho, de apertar parafuso, de sei lá o que, de ficar escrevendo, de enfim, não seja lá qual for, ela está reduzida e você precisa fazer alguma coisa. E vai chegar uma hora que não vai ter mais livro para ler, não vai ter mais filme para assistir, e aí você faz o quê? Sabe, seria legal você poder ficar um tempo praticando ali um pianinho, uma flauta, um violão, praticando desenho, pensar em criar histórias, sabe? Fazer história em quadrinho, uma tira, fazer caricatura das pessoas que estão em casa, pintar um quadro, criar uma história, fazer um livro. Não é para você editar, não, é para você desenvolver-se, sabe? Fazer coisas. Pega uma receita aí na internet, começa a fazer, aí começa a ter ideias. Se eu botar uma coisa a mais, uma coisa a menos, começa a fazer. Tudo isso, você está, na verdade, mexendo com a arte. E a arte, ela é para todas sempre por isso. Porque, na verdade, a arte permeia a vida humana. Antes mesmo da gente ter consciência disso. Por quê? Isso eu vou dizer pelo meu entendimento, que eu acho que eu já devo ter falado no vídeo em algum momento. Mas eu entendo para mim. Eu tenho como uma opinião e um entendimento de mundo e de vida. Que a arte é a capacidade que o ser humano tem de empregar amor naquilo que faz. Você emprega amor querendo fazer aquilo sempre, querendo fazer cada vez melhor, querendo fazer mais. E isso vai dando uma riqueza, uma qualidade, uma beleza, um brilho naquilo que você faz. Seja de você trocar um pneu, até você fazer um quadro para colocar na parede. Isso é arte. Porque se você fizer uma arte, um quadro para colocar na parede, e você não tiver dentro de si, né, imbuído dessa vontade de, sabe, de fazer, de aprender, de desenvolver, de descobrir, você não tem arte. Aliás, esse é um tipo de coisa que é bastante interessante da gente falar, porque o aprendizado também é arte. Porque o aprendizado, como necessidade, como interesse em conhecer, ele também segue isso. A gente melhora o nosso entendimento de mundo e de todas as coisas. Então a gente precisa entender que tudo isso faz parte de inúmeras facetas que a arte tem e que ela precisa ter na nossa vida. A nossa vida é vazia porque ela é vazia de arte. Nós trabalhamos por dinheiro. Nós vivemos muitas vezes por dinheiro ou por conveniências sociais, não por amor. Nós não trabalhamos também por amor, mas para ganhar dinheiro, para pagar as contas,
pagar dívida e fazer dívida. E aí a nossa diversão também ela está intimamente ligado com consumir. Consumir tudo que já vem pronto. Desde a pizza que já vem pronto, lá da pizzaria, que faz aquele negócio. Que muitas delas nem forno a lenha tem. Ela tem lá um forninho elétrico e bota tudo ali numa linha de produção como se fosse os carrinhos da Ford, né? Lá da época do Henry Ford. Tá faltando um pouco de humanidade nessa humanidade. E a arte, ela resgata a humanidade. Não importa em que ligação que ela esteja. Seja uma arte, digamos assim, divina, ou seja uma arte terrena. Eu estou evitando falar de repente sagrado e profano, mas tudo bem, pode ser isso. Desde o sagrado até o profano. Na verdade, todas as concepções de sagrado, eles só conseguem ser verdadeiramente sagrados quando tem um pouco de arte dela. E tudo aquilo que é profano consegue ser muito mais rico com arte. E aí existe também uma outra questão, que eu acredito que eu também deva ter mencionado em outros vídeos aqui. Que a arte, ela mantém uma ligação íntima com os acontecimentos e os desdobramentos históricos da humanidade. Se você tiver a paciência e o capricho de pesquisar, pode ser na internet, ou nos livros seria também legal, né? Você vai ver que muito dos grandes booms, né, nas artes e na cultura, na história da humanidade, ela vem acompanhado com episódios históricos importantes. A coisa mais evidente que a gente vê, que talvez seja uma das coisas que mais impactou de repente em pouco tempo a humanidade, foi o final da Idade Média e o começo da Idade Moderna. Que daí a gente, quando teve essa passagem que se fortaleceu e se sedimentou a Idade Moderna da forma como a gente conhece, né, foi isso no século XV até o século XVI, e aí a gente teve um movimento artístico chamado Renascimento, que foi inclusive quando a humanidade renasceu da Idade Média, uma idade que não havia um Estado estabelecido, e sim feudos, uma sociedade não estabelecida, onde as pessoas elas não viviam, não tinham nenhum mínimo de liberdade, as pessoas elas eram ligadas à terra como se fossem parte de uma propriedade, e de repente, e as cidades também elas estavam em declínio, de repente tudo isso começou a mudar novamente. E aí houve um período gigantesco chamado as Grandes Navegações. E essas grandes navegações mostraram que o mundo era gigantesco. Tá? E o planeta é uma esfera e não uma pizza, tá bom, gente? E assim, o que é preciso a gente entender é que, por exemplo, essa época em que houve o Renascimento, houveram muitas revoluções. A Reforma Protestante e depois a Contra-Reforma da Igreja, que inclusive teve um papel muito importante na arte, porque ela se utilizou, né, de uma nova escola artística a partir de então, que era a arte barroca. Enquanto isso, a religião protestante ela seguia um padrão um pouco mais sóbrio, isso naquela época, tá, gente? E aí o que acontece? A gente vê um monte de mudanças, sabe? Mudanças de paradigmas nessa época. E tudo isso teve um movimento artístico riquíssimo, chamado Renascimento. E se você olhar todos os grandes movimentos, eles acompanham muitos ganhos científicos, muitos ganhos tecnológicos e muitos ganhos na sociedade. Muita coisa aconteceu antes ou depois, mas existe uma ligação muito íntima entre tudo isso. A Revolução Francesa tem ligação com a arte? Tem ligação com a arte. Antes e depois. São coisas que são entrelaçadas, são relacionadas, mas não é que a arte de repente criou a Revolução Francesa, mas ela fez parte de tudo aquilo. E depois ela também serviu para
marcar toda aquela geração que viveu e tudo aquilo que aconteceu. Assim como todas as outras revoluções, elas têm uma ligação muito grande com mudanças artísticas. A Revolução Industrial, é que a Revolução Industrial é uma coisa que é de séculos em séculos e países, né? Sabe, na Inglaterra aconteceu numa época, na França numa outra época, na Itália numa outra época, na Alemanha numa outra época, no Brasil, né, numa outra época, na Rússia numa outra época. E cada uma delas geraram muitas mudanças na sociedade. E essas mudanças elas foram acompanhadas por características bastante peculiares nos seus movimentos artísticos, antes, durante e depois. Ah, mas se foi na mesma época, então tem ligação. Se foi antes ou se foi depois, não tem ligação não. Porque essa questão, de repente, sabe, tem que estar tudo junto, atrelado, é uma coisa meio... O mundo não é assim, sabe? É tudo divididinho, compartimentadinho. Sabe? Está tudo interligado. E a gente percebe uma ligação porque todas essas coisas se retroalimentam. O aprendizado da humanidade, as revoluções, elas alimentam a arte, que alimentam também a cultura, que alimentam também os costumes, que alimentam também a política, que alimentam também a ciência, que alimenta também, enfim, a sociedade, que alimenta também a arte, e assim por diante. Tudo está interligado, tudo faz parte de uma grande evolução, que as coisas elas vão permeando e elas vão meio que circulando, só que elas não vão circulando assim, vai e volta, vai e volta. Aquilo vai gerando toda uma movimentação que ela vai evoluindo a cada movimentação. E é isso que faz a humanidade evoluir, entendeu? E a arte, a partir do momento em que ela é tirada da sociedade, ela é proibida, ela não é permitida, ela não é incentivada, você está tirando um elemento que faz essa roda girar. Sabe, como se fosse aquele dentinho, sabe? O dentinho daquelas engrenagens, né? As engrenagens elas giram e é uma máquina. Eu detesto essa analogia, mas agora vamos utilizar, tá? Mas se a gente pensar em tudo como se fossem engrenagens, né? Como uma máquina, como se cada um dos dentes das engrenagens fosse um dos elementos que fazem essas engrenagens girar. É a religiosidade, não a religião, embora esteja ligado, né? Religiosidade, espiritualidade, a política, a ciência, a arte, os esportes, por que não? A alimentação e por aí afora. Todos são esses elementos. E quando você impede que alguma dessas coisas possa se desenvolver e se fortalecer para que aquele dente da engrenagem possa estar bem forte, essa engrenagem não vai girar tão bem e tudo vai começar a parar. Então o que a gente percebe, por exemplo, que no mundo que a gente vive, que a gente até então está acostumado, a produção é uma engrenagem, é um dente dessa engrenagem que está sendo supervalorizado. E o consumo também. Mas outros dentes dessa engrenagem não estão sendo muito valorizados. E na hora desses outros dentes fazer a parte dele, que é empurrar o restante no funcionamento, ele não consegue, ele gira em falso. E aí tem muita gente que acha assim, tá vendo? Olha, gira em falso. Por isso daí ninguém precisa disso. Arte, que bobagem, música, frescura isso. Ciência, esse negócio de ciência é tudo bobagem. Isso daí é um complô para dominar o mundo, para matar as pessoas. Eu não sei nem mais o que se fala a respeito de um monte de coisa. Mas tudo é descartável. Só não é descartável o lucro e a produção. E para ter o lucro é preciso não ter apenas a produção, mas é preciso ter o consumo. A conta não fecha. Porque também nós precisamos ter matéria-prima. Aí nós vivemos dentro de um planeta, os recursos dentro desse planeta eles são limitados. E a produção sempre tem que aumentar, e o consumo sempre tem que aumentar, e o lucro sempre tem que aumentar, e o consumo de matéria-prima sempre tem que aumentar. E para tudo isso aumentar, as outras coisas que fazem parte da vida humana precisam diminuir. Então, o estudo tem que diminuir, porque enquanto você está estudando, você não está comprando e nem produzindo. A arte na sua vida tem que diminuir, porque enquanto você está se envolvendo com a arte, você está deixando de produzir, está deixando de consumir. O esporte precisa diminuir, porque enquanto você estiver praticando o esporte,
ou se divertindo com o esporte, e assim por diante. As únicas coisas que precisam continuar são as coisas que vão te enfiar na cabeça que você precisa produzir e que você precisa consumir. Aí, a arte que for a serviço disso, a te induzir a consumir e a produzir, essa continua. A religiosidade que te induzia a consumir e a produzir, isso continua. E assim por diante. Por quê? Porque tudo está servindo a um propósito que é apenas uma faceta de tudo aquilo que é a sociedade humana e tudo aquilo que faz parte do espectro de tudo que o ser humano pode fazer. E aí o que acontece? Retornando a essa questão da ligação histórica que existe com as descobertas, com as revoluções e as artes, isso não é à toa, porque a arte ela se inspira também nas descobertas do mundo, nas descobertas da ciência, nas descobertas da psicologia, da filosofia, nos estudos dos pensadores. As artes elas costumam beber nas águas das reflexões de todo mundo e nas descobertas da psique, da forma como a gente enxerga o mundo, no macro e no micro. Tudo isso acaba servindo de base, de inspiração para as manifestações artísticas e também as modificações que acontecem na sociedade. E isso tudo vai se transformando em, produções, em manifestações artísticas e que depois vão ser consumidas pelas pessoas. Livros que serão lidos, músicas que serão ouvidas, pinturas, desenhos animados, filmes, séries. E aí isso vai alimentar a sociedade e vai começar a transferir tudo isso que foi descoberto, que foi aprendido, que foi entendido da parte científica, da parte da sociedade civil, dos ganhos, da sociedade, da justiça social, por exemplo, da igualdade, do conceito de igualdade entre as pessoas. Tudo isso começa a fazer parte da arte. E isso começa a fazer parte da vida das pessoas, se a arte fizer parte da vida das pessoas. Então a arte vai alimentar a sociedade com novos conceitos, com novas ideias, com descobertas científicas. Isso vai enriquecendo toda a humanidade. Porque você ter acesso a, de repente, textos, pesquisas científicas e conseguir destrinchar aquilo ali, entender aquilo ali, é difícil para burro. Não se consegue sozinho. Então, é onde as artes elas vão buscar as suas bases para produzir uma arte nova. E novas histórias, e novas coisas, e novas manifestações artísticas. Você entende que existe toda uma correlação de uma coisa com a outra. É impossível existir a arte sozinha. A arte pela arte não é nada. Assim como a economia pela economia, ela não é nada. Assim como a política pela política, ela não é nada. E a religião pela religião não é nada. O consumo pelo consumo não é nada. E a produção pela produção não é nada. Isso está faltando muito no entendimento das pessoas. O que a gente vê é que a arte é uma das partes, é uma das parcelas de todas as coisas que estão aí no mundo, que podem ser utilizadas para preencher a existência humana, que não está sendo valorizada. E agora, no momento em que as pessoas se veem presas dentro de casa, que elas não têm mais o que fazer, e que às vezes você entra lá no Instagram, já não tem mais nada de novo, nada de legal, aí você vai lá no YouTube, já não tem mais nada de novo, já não tem mais nada de legal, vai lá no Facebook, não tem mais nada de novo, e assim por diante. E aí, não dá nem pra você ir lá no Tinder, pra dar uma namoradinha, porque você não pode sair de casa, E aí, se você soubesse tocar um instrumento, você poderia pegar um tempinho aí da sua vida e tocar um instrumento. Ou criar uma música, que legal. Poxa vida, isso mexe com tantas coisas dentro de você. Você poderia, de repente, ouvir uma música e dançar. Dançar, ficar o dia inteiro dançando, pulando. Nossa, você ia se esbaldar, você ia suar, queimar todas essas calorias desse monte de coisa tranqueira que você está comendo, porque você está o dia inteiro em casa. Poxa vida, tudo isso é arte.
Sabe? Você podia falar, não, vou fazer uma peça aqui, vou pegar, vô, vem aqui, você vai ser um não sei o quê. Vem aqui, mãe, você vai fazer o papel de não sei o quê. Aí bota o filhinho para fazer o papel de não sei que coisinha. Aí vamos ensinar um negócio. Isso é arte. E para também de ficar o tempo todo só na internet ou só na televisão. Sabe, você está mexendo com tudo à sua volta, com as pessoas que estão à volta de você, que estão obrigados a ficar ali, todo mundo com cara de bunda, um olhando para a cara do outro, e aí ninguém se entendendo. E eu não estou falando isso só para vocês, eu também estou aprendendo com um monte dessas coisas que eu estou falando. Serve para mim também. E é preciso que a gente incentive esse tipo de coisa, porque aí o mundo muda, a sociedade muda, tudo muda. Porque as artes, em geral, elas têm inúmeros papéis, inúmeras funções, que não é apenas entreter e gerar lucro para empresas. A arte, a primeira coisa que ela pode fazer é enlevar a pessoa. Sabe o que é enlevar? Sabe? Aquilo que carrega você e te dá uma sensação, às vezes até mesmo pode ser de um arrebatamento, que você, naquele dia sofrido, naquela vida sofrida que você tem, você vai ter um bálsamo para todas aquelas dores que o mundo te dá. Isso vai te fortalecer, vai te tranquilizar. Não é só entreter. Que entreter significa se distrair e fazer com que você se desligue do mundo. Às vezes você precisa estar ligado num outro mundo, numa outra realidade, bonita, gostosa, que te faça sonhar, que te faça ter vontade de, sabe? Isso precisa se fechar, né? Isso precisa fechar pra gente como algo que vai te inspirar na tua vida. Você viu uma história, você lê uma história em quadrinho, um filme, ouve uma música que de repente te inspire a você querer mudar alguma coisa na tua vida. Isso pode lhe ajudar. Você pode precisar disso. Aliás, pode não. Você precisa e muitas vezes nem sabe que precisa. Mas você não tem a consciência disso. Seria tão bom que você tivesse a consciência disso. Porque aí você começa a querer mudar o mundo. Você quer que o mundo não seja mais do jeito que ele é hoje em dia, tão duro, tão desumano. Você acaba desejando muita coisa diferente. E a arte está em todas as coisas. Desde uma pessoa que redesenha uma esquina de rua, calçada, como que a boca de lobo vai fazer para passar água e para prender o lixo que é jogado na rua. Como de repente, sabe, uma pessoa que vai lá e redesenha uma caçamba de lixo para de repente o caminhão de lixo ir lá pegar, sem que o lixo seja espalhado pela rua e suje toda, né, a rua, ou de repente faça com que o lixeiro corra o risco de contrair alguma doença. E a ergonomia, tudo isso é arte, gente. Há uma pessoa que redesenha, que projeta um carro para ele ser mais rápido, mais veloz, mais confortável. Isso é arte. Uma pessoa que projeta um computador para ele ser mais rápido, para ele ser mais confortável. Tudo isso é arte. E arte que influencia, muda o mundo. E você vendo coisas, né, você entendendo coisas, você só vai querer projetar uma coisa melhor, querer fazer um lixo de um jeito e tal, não sei o quê, porque você leu algum livro que mostrou, que abriu a tua cabeça para essa realidade, ou viu algum filme, alguma história em quadrinho, alguma, seja lá o que for, que de repente te expôs a essa realidade, por exemplo, no caso aí, que é o dia a dia de um lixeiro, e aquilo de repente deu para você aquele estalo, nossa, eu quero fazer uma coisa para melhorar a vida de lixeiro, ou a vida das pessoas. E tudo vai mudando. Sabe, a arte, ela exige que você não seja acomodado. E, na verdade, nada disso é voltado para a produção ou para o lucro. É voltado para a melhoria da qualidade de vida humana. Isso tem a ver desde as doenças da psique ou da alma, né, como depressão, como ansiedade, como irritação, como tantas coisas, tantos males que a gente tem, que são de fundo psicológico, até embelezamento. Porque tem muita gente que fala, não, sei lá, eu vou construir uma casa que seja assim, sabe? Igual essa parede aqui. Eu poderia ter pegado um rolo e tinta látex e
fica tudo reto. Mas eu não quis fazer isso, eu queria fazer uma coisa diferente. Todo mundo que vê isso daqui fala, nossa, que legal, cara. Porra, que da hora, cara, eu queria fazer. Então faça. Deu um trabalho do cão fazer isso aqui. Mas foi legal no final das contas. Eu fiz aqui, eu fiz, por exemplo, na sala. Eu pretendo fazer em um outro cômodo aqui da casa. É ótimo fazer isso, você dá um ambiente diferente para casa. Você podia fazer isso, por exemplo. Uma pessoa que faz o arranjo de flores. Isso é arte, não é artesanato. É arte. Aí a questão de artesanato e arte também tem toda uma questão, sabe, que tem a ver com um orgulho danado ou uma noção de superioridade e inferioridade que é uma bobagem tremenda e uma falta de coisas boas dentro das pessoas também que eu vou te contar. Mas enfim, a arte, ela pode fazer muitas coisas pra gente. Esses livros, filmes que mostram as ficções científicas e outros tipos de ficções, eles podem e devem ser entendidos como alerta para os perigos da humanidade, para os perigos dos rumos que a humanidade toma. Quando ele decide escolher um caminho onde o que é válido é apenas a produção e o consumo, por exemplo, ou as pessoas não são iguais, ou existem superiores e inferiores, todas essas coisas a arte pode ter dentro dela e muitas delas têm. E as pessoas nem sequer percebem. Elas não percebem a questão entre as relações de poder, a luta pela igualdade, pela liberdade, pelo amor ao próximo. Isso tem na arte. Está recheado em um monte de lugar. E tem inclusive nessa arte que a gente chama de arte pop. E aí eu vejo muita gente de repente adorando coisas e daí vendo que os seus artistas, seus autores são a favor pautas progressistas, de igualdade. E aí a pessoa fica revoltadíssima, porque ela acha que aquilo ali é só um processo de emburrecimento. Não é. A arte não é para emburrecer, ela é para enriquecer o espírito humano. O espírito humano não se enriquece apenas entrando em alfa e se conectando com a quinta dimensão. Também ele se enriquece entendendo o mundo objetivamente. Objetivamente e subjetivamente. Então a arte ela pode proporcionar para cada um de nós possibilidades para saídas a essas sinucas de bico que a humanidade tem, que a humanidade vive, como por exemplo uma pandemia. Eu tenho minhas desconfianças de que uma pandemia como essa poderia ser evitada ou até de uma maneira mais eficaz trabalhada se as pessoas de poder prestassem atenção nas artes. Porque a arte ela também consegue fazer a gente prever o futuro. E como faz a gente prever o futuro? Quem me dera, Júlio Verne. Quem nunca ouviu falar de Júlio Verne? Tantas coisas que ele previu. E ele não era Nostradamus. Ele era um autor de ficção. E quantos outros caras que escreveram coisas que têm tanta ligação com a vida que a gente vive hoje? Isaac Asimov, H.G. Wells, Philip K. Dick e outros aqui que eu não consigo nem lembrar agora. Isso no campo da literatura. Mas a gente consegue ver tantas dessas coisas com músicos, com pintores. E a arte também, com esse poder de prever o futuro, ele consegue auxiliar a humanidade a corrigir os rumos dela, corrigir as suas rotas. Então, apoie as artes, faça com que a arte faça parte da sua vida, como aprendizado e como atuação. Aprenda, cultive, valorize, que ela vai te ajudar demais, como ser humano e como mundo, para que a humanidade seja melhor e para que o mundo seja melhor, para que o planeta seja um pouco mais amado e respeitado, para que os animais sejam um pouco mais amados e respeitados, para que o outro seja visto e visto como igual a você. Eu espero sinceramente que essa conversa aqui que a gente teve tenha sido do seu agrado. Eu gostaria que você pudesse deixar aqui um recado, dizer o que você acha,
Se você gostou, curta. Se você acha que de repente esse é uma forma válida de produção de vídeo, avise para mim, entre em contato comigo. Se você acha que o canal é um canal legal, que tem coisas interessantes, curta o canal, clica aí, badala aí o sininho, segue a gente. Tem aí mídias sociais, vocês vão ver. Aqui embaixo eu costumo passar no finalzinho, né, dos vídeos, ou seja, agora. Eu tenho uma lojinha, né, no Colab, né, eu estou falando isso. Né, tenho meus produtos, as artes, muitas das artes que eu já fiz, tem ali produtos como camiseta, né, adesivos, cartazes. Tem um monte de tranqueirinha ali, tem até meia, sabe? Tem muita coisinha legal. Tem azulejo, cara, você pode de repente azulejar e falar, eu quero que bote aqui o desenho ali que aquele xarope fez. Compra ali, depois você monta aí a sua cozinha e faz isso na sua cozinha, no seu banheiro, enfim. Tem muita coisa legal. Entra aí na nossa loja do Colab, compra alguma coisinha, você também me ajuda. E aos pouquinhos também eu vou falando de outras coisas e, bom, espero que a gente possa se ver brevemente. Até mais.